Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo. Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar falando sobre um tema que é o terror de todo atleta. Esse tipo de situação pode fazer um atleta que está super bem durante uma prova, né, tá sem nenhuma lesão, sem nenhum incômodo em joelho, em tornozelo, simplesmente abandonar a prova. Ou simplesmente quebrar e ter que andar por alguns quilômetros e não conseguir fazer aquele RP tão esperado, tão treinado. Este incômodo é a cãibra. A cãibra é terrível. Eu particularmente, vocês sabem que eu já perdi um sub 4 em maratona por causa da cãibra. Quando eu estava fazendo a maratona de Munique, no quilômetro 34 com 3 horas e 13, pronto ali para conseguir o sub 4, a primeira puxada veio e aí o resto é história, terminei com 4 horas e 27. Então a cãibra, ela é terrível, ela tira você da corrida, independente se você tá bem, se você não tá. Então ela vai te tirar da corrida. Agora, o que causa a cãibra e como se evita esse mal? Bora descobrir? Bom, minha fonte de pesquisa para esse vídeo é no site da Veja Saúde e no site tuasaude.com. Vou estar colocando aí na descrição esses dois links aí para vocês estarem acessando a matéria completa. Eu também vou me basear muito na live que eu fiz ontem com o fisioterapeuta e ultramaratonista Rodney Venck, que foi uma verdadeira aula. Quem não assistiu, o link tá aí no canal, vocês podem estar assistindo. É uma verdadeira aula sobre fisioterapia, sobre exercícios de prevenção, então vale muito a pena ver. Durante essa live ele comentou sobre a cãibra e o que causa a cãibra também. Então vou estar me baseando nessas duas matérias e no que o Rodney comentou ontem durante a live. Bom, sobre a cãibra, sobre o que seria a cãibra, né? Então ela seria um espasmo involuntário do músculo. O músculo ele fica totalmente descoordenado e ele começa a contrair demais e fica uma dor extremamente incômoda nas regiões aí do corpo. Geralmente acomete muito na panturrilha, é uma região que a cãibra gosta muito de aparecer, mas ela pode aparecer em vários locais. Durante a maratona de Munique eu tive cãibra na coxa, eu tive cãibra na virilha e eu tive cãibra nos dedos dos pés, né? Então vocês podem ver que ela pode aparecer em qualquer lugar. Bom, existem duas explicações para o surgimento da cãibra. A primeira dessas explicações seria com relação ao acúmulo de ácido lático no músculo para estar causando a cãibra. O que seria esse ácido lático? Bom, como vocês sabem, o nosso organismo, quando está fazendo um exercício físico, seja qualquer exercício físico, ele usa a glicose. A glicose é um carboidrato de ramificação simples, ele usa isso como uma queima de combustível. Só que o que acontece é quando nós estamos melhor condicionados, então o oxigênio ele vai ser o suficiente para estar queimando essa glicose. Caso você não esteja tão bem condicionado, o corpo vai estar fazendo essa queima, então vai ser uma queima que vai causar esse ácido lático. Ele fica em cima do músculo e ele causa fadiga, né? Por isso que a gente sente tanta fadiga quando não estamos condicionados a fazer alguma coisa, e isso acaba causando as temidas cãibras. A outra explicação, e essa eu compro bastante também, porque dependendo de como tá o tempo, né? Se tiver muito calor, eu fico totalmente coberto de sal, né? Eu acredito que isso aconteça com muitos de vocês que estão me assistindo. Então o suor ele faz perder muito sódio e muito potássio, que são dois sais minerais essenciais aí para a coordenação das fibras musculares. Se você está perdendo muito suor, né? Você vai estar perdendo sódio, vai estar perdendo potássio e os músculos vão começar a entrar em colapso e aí vão dar as temidas cãibras. Agora, como evitar elas? Bom,
é fácil, não é difícil de estar evitando a cãibra. O segredo seria a hidratação. A água com os sais minerais que a água tem, você consegue estar repondo, para você não estar perdendo muito aí durante o suor, né, o sódio e o potássio. Então a água é essencial. Outra coisa também bastante interessante seriam isotônicos para estar repondo esses sais minerais. E algo que eu uso seriam as cápsulas de sal. Então a cada 1 hora eu tomo uma cápsula de sal quando eu estou fazendo um longão. Lembrando que o que eu estou falando aí para vocês, assim como o sal que eu uso, é algo que eu uso para mim, Então pode ser que para você não funcione e você se adapte com outra coisa. Mas o importante para não dar cãibra é a questão da hidratação. A cãibra ela vai aparecer em um dia de muito sol. Um dia de muito sol vai ser muito mais fácil dela estar aparecendo se você não se hidratar, Porque o sol vai estar fazendo você suar muito, você vai perder sódio e potássio, vai ficar todo coberto de sal e você vai acabar tendo as cãibras, A banana sozinha ela não consegue repor tudo isso, Então teve um vídeo que eu fiz com a nutricionista, a Melina, e ela falou que a banana ela ajuda, tá repondo o potássio, mas ela sozinha ela não consegue estar evitando as cãibras. Eu pude muito bem perceber isso porque durante a maratona de Munique eu tava me enchendo de banana, Falei assim, dessa vez eu não vou passar de cãibra. E aconteceu de eu ter muita cãibra, Ali o que faltou para mim foi o que hoje eu uso, A cápsula de sal de 1 em 1 hora. Se eu tivesse isso, e tivesse uma hidratação melhor, com certeza eu teria um bom resultado. Bom, algo que é bastante interessante também de mencionar seria que a cãibra ela basicamente acontece por 3 fatores: a falta de água, a glicose, o acúmulo do ácido lático e também o oxigênio. O que seria o oxigênio? Seria a questão do chamado limiar anaeróbico. Esse limiar anaeróbico, quanto mais condicionado o atleta tiver, e esse condicionamento se consegue através de um fortalecimento, de uma musculação, então mais oxigênio o organismo vai estar condicionado a receber. Então quanto mais oxigênio, como eu falei para vocês, a queima da glicose vai acabar sendo perfeita e vai acabar evitando a fadiga do ácido lático. Então a questão do condicionamento físico, quando a gente fala de oxigênio, ontem eu até conversei com o Rodney durante a live a respeito disso. Por quê? É menos comum? Porque a gente tem que levar em consideração que quem vai estar fazendo uma ultra, vai estar fazendo uma maratona, uma meia maratona, ele já está condicionado a estar fazendo aquelas distâncias. A questão do condicionamento físico, ela para dar cãibra durante essas provas é menor, vamos dizer assim, Porque o atleta ele vai estar apto a fazer aquilo. Só que, por exemplo, durante o Ultra Desafio de Morungaba, depois da subida do K2, que é a subida mais ignorante que tem nessa prova, eu estava me hidratando muito bem, eu estava usando cápsula de sal de 1 em 1 hora, eu estava comendo salamitos, que salamitos tem muito sal, e depois da subida do K2 eu comecei a ter cãibra. Aí eu comecei a não entender o porquê. Porque se eu estava bem hidratado, não era para ter ficado com cãibra. Mas só que o que aconteceu? Durante o K2 é uma subida muito íngreme e eu fui fazer ela andando muito forte. Então aí eu comecei a ter cãibras ali na região da panturrilha. Eu não estava condicionado a fazer aquelas subidas fortes, Se eu tivesse feito um pouquinho mais lento, como eu fiz durante a BR, talvez eu não tivesse tido essas cãibras. O condicionamento físico, a falta dele também pode acometer as cãibras, Mas como eu falei para vocês, geralmente o atleta que está fazendo essas provas, ele está bem condicionado, então a incidência da cãibra vai ser menor. Então, meus amigos, é isso. Para estar evitando a cãibra, melhor coisa é estar se hidratando bem, é estar tomando água, é estar tomando aquele isotônico, Então é estar fazendo alguma maneira que vai servir para você na questão da hidratação, que aí você vai conseguir se livrar desse mal chamado cãibra. Tá certo, meus amigos? Então era isso que eu queria estar falando para vocês hoje. Um grande abraço.